Olá, agora que já introduzimos as definições de integral e correlacionamos essas definições, vamos passar a introduzir os chamados métodos de integração. O primeiro método que nós vamos introduzir é o chamado método de substituição. Todos esses métodos, o de substituição em particular, vão estar relacionados com a nossa possibilidade de fazer com que as nossas integrais mais complicadas sejam reduzidas a algum tipo de integral elementar que nós estudamos na aula anterior. Vamos lá ver como isso pode acontecer. Então, vamos primeiro falar de uma diferença importante que existe entre as nossas técnicas de demonstração e as técnicas de integração que serão introduzidas a partir desta aula. No caso das derivadas, o que nós temos são regras de derivação. O que acontece? Quando você tem uma derivada, você tem um processo algorítmico, tá? Então o nosso processo é algorítmico. O que significa isso? Significa que se você aplicar as regras, você certamente chegará à solução de uma determinada derivada. Por mais complexa que seja a função, se você aplicar as regras, você chega na derivada da função necessariamente. Por outro lado, quando você trabalha com integrais, o que você tem são métodos. E é essa a diferenciação que eu quero fazer aqui. Então, no caso das integrais, o que você tem não é um processo algorítmico, é um processo heurístico. Significa que você vai ter que tomar certas decisões no processo de resolução que podem ou não, essa é a parte importante, então as suas decisões podem ou não levar à solução. Então, muitas vezes, uma certa decisão equivocada pode fazer com que a solução da integral não seja encontrada. Então, vamos lá introduzir agora esses métodos, mas lembrando que eles terão agora que ser tratados de forma um pouco diferente das regras que nós utilizávamos na derivação. Então, o primeiro método, vamos primeiro falar dos métodos de integração de forma genérica, para que vocês entendam o que significam tais métodos. A ideia mais fundamental aqui é muito comum no xadrez. Como é que você determina um bom enxadrista? Um bom enxadrista é aquele que é capaz de pensar várias jogadas à frente e, de certa maneira, antecipar as possíveis jogadas do seu adversário e tentar, evidentemente, barrar aquelas que possam fazer com que ele seja bem sucedido. No caso da integração é parecido. Quanto mais para frente, e eu vou deixar isso claro mais adiante, o que significa mais para frente, você conseguir visualizar o processo de solução da sua integração, mais chances você tem de chegar à solução de uma maneira adequada. O que significa dizer isso? Significa que você vai, tendo essa antevisão, conseguir, até certo ponto, evitar becos sem saídas, que, no entanto, costumam ser comuns no processo de integração. Muitas vezes, no processo de integração, uma determinada decisão que parecia razoável te leva a um beco sem saída e você tem que voltar e tentar outras possibilidades. O final das contas é que você sempre, e isso é o princípio fundamental da solução de uma integral, você sempre procura reduzir a integral dada a uma integral conhecida, seja ela por funções elementares ou qualquer outra coisa do tipo. Então, todos os métodos de integração vão tentar fazer esse tipo de redução. E eles vão estar sempre se baseando nas regras de derivação. Eles, apesar de tudo, sempre se espelham nas regras de derivação para introduzir um método que seja apropriado. Sempre levando em consideração isso que foi dito, né? As regras de derivação são usadas para se reduzir a integral dada que você quer calcular a uma integral conhecida que você sabe calcular, ok? Então vamos ver a primeira regra, o primeiro método de integração, que é baseado na regra da cadeia. Bom,
Começando pela regra da cadeia, vamos supor que nós tenhamos uma função composta do tipo f de φ de x, e que nós então definamos uma variável y como sendo φ de x. A nossa função f de φ de x passa a ser uma função f de y mais y, evidentemente, é uma função de x. Então a derivada de da f de y com relação a x, que é o df de y dx, é simplesmente df de y dy dx. Ora, eu posso pensar da seguinte maneira, que eu vou melhorar daqui a pouco. Eu poderia multiplicar esses dois lados aqui por dx. Se eu multiplicasse por dx, eu poderia formalmente simplificar isso daqui, assim. E eu poderia colocar então um f' de y vezes dy. No caso da integral, nós temos algo parecido aqui, né? Isso aqui ficaria sendo um df, simplesmente. No caso da integral, nós temos uma situação parecida. Nós temos algo do tipo f de x, que no caso é nosso, nós vamos tentar escrever como um f de y de x, dy dx dx, ou seja, eu estou usando essa propriedade de formalmente cortar esses dois termos para escrever toda a minha integral apenas em termos da nova variável, que é simplesmente y. Ou seja, por esse processo, é como se eu escondesse a dependência de x dentro da variável y e agora pudesse integrar pensando apenas na variável y. A ideia é que essa integração seja uma integração de uma função elementar ou uma função mais fácil de ser integrada. Ok? Aí você integra, evidentemente, e depois você simplesmente faz a passagem y de x, ou seja, substitui o y por y de x para obter o resultado todo na variável x. Vamos ver um exemplo específico para que a gente não fique num nível muito alto de abstração. Então, vamos lá, o método da substituição seria o seguinte: eu vou pegar um caso muito simples, porque eu quero simplesmente ilustrar o método. Nas próximas 2 aulas eu vou apresentar alguns exercícios que vão sair um pouco dessa parte de simplicidade. Então vamos pegar um caso muito simples, em que você tem aqui a integral de uma função que seria quase uma função elementar, mas como aparece esse 3x aqui, você não tem como resolver como uma função elementar diretamente. Então o que eu faço? Eu posso pensar na regra da cadeia e escrever o y como sendo um 3x, né? Por quê? Porque se eu escrever o y como sendo 3x, eu vou conseguir escrever isso aqui como um cosseno de y. E isso é um primeiro passo interessante para eu escrever toda a integral em termos apenas de y. Então é isso que eu tenho aqui, né? Eu tenho um cosseno de y, que é o cosseno de 3x. E se o y é 3x, o dy é 3dx. Né? dy é igual a 3dx. Então agora eu consigo expressar o cosseno apenas em termos de y, que é o cosseno de y, e eu consigo expressar o dx apenas em termos de dy, que é o que está aqui. Né? Se dy é igual a 3dx, dx é igual a dy sobre 3. Então agora eu consegui expressar a minha integral apenas na variável y, que era exatamente isso que nós queríamos fazer quando nós mencionamos o método de maneira genérica. Vejam que isso aqui é a integração de uma função elementar, agora sim. Então eu fiz a redução, e agora com a redução eu posso integrar normalmente, eu já sei a integração de um cosseno. Quando eu faço essa integral é simplesmente 1/3 de seno de y mais c. E aí eu posso agora finalmente eliminar o y, escrevendo quem é o y em termos de x, que está aqui. E eu obtenho então que a minha solução é 1/3 de seno de 3x mais c. É óbvio que se nós derivarmos isso aqui e usarmos a regra da cadeia, nós chegaremos então à variável cosseno, à função cosseno de 3x, né? Derivando isso aqui dá 3 cosseno de 3x.
que é dividido por 3, dá quociente de 3x, que é o integrando. Então esse é o método da substituição. Ele evidentemente serve para fazer integrais muito mais complexas do que essa, mas como eu disse, nós vamos ver esses exemplos nas próximas 2 aulas. Por agora era só a apresentação mesmo do método, de forma mais geral. Obrigado por assistir.